Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é bom dia para mim, um dia espetacular de quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, logo vai começar o dia da justiça, né? Jesus nos deu um ano da graça. Esse ano da graça seria 2000 anos da sua morte na cruz. E um dia da justiça, pelos esses 2000 anos, seria 7 anos. Cada dia é 7 anos. Entendeu? Então nós estamos nesse ano da graça ainda, da misericórdia divina. Então eu queria dizer para vocês que me escutam, vamos ler a palavra de Deus, vamos fazer nossas orações de joelho, pode começar com um pouquinho. Ninguém é incapaz de ajoelhar 5 minutos, a não ser que tenha doenças graves nas pernas, na coluna, né? Mas daí inclina o corpo em respeito e adoração ao Senhor Jesus. E faça isso, abra o seu coração a Ele, converse com Ele de madrugada, um relacionamento pessoal. Às vezes a pessoa pensa que igreja e religião que vai salvar eles. Não. A igreja e a religião, elas são um apoio de Deus. A religião cristã verdadeira, né? A que foi fundada por Jesus Cristo é a católica apostólica, né? Católica apostólica. Essa é a igreja principal, o tronco. As outras foi divisão que o diabo ajudou a fazer, né? Porque inclusive o chinês tem aquele livro que chama-se A Arte da Guerra. Então é dividir para conquistar, né? Então a igreja, ela é uma grande graça, uma grande misericórdia de Jesus para nós, que a gente se reúne com os irmãos e tem mais força, né, para buscar nossa salvação em Deus, buscar o conhecimento na palavra dele, em oração junto, em louvor, e tem mais força. Tanto é que o Senhor Jesus falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, né? E tudo que 2 ou 3 de vós concordarem entre si pedir, eu vos farei. Concordar com o quê? Com fé, com a unção do Espírito, que nunca vai pedir nada contra a vontade de Deus, então vai ser atendido. Entendeu? Então é reunido, Jesus falou, reunião. E a igreja é isso, é religar os irmãos e com Deus. Mas o que salva a pessoa mesmo é ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. É conversar de madrugada, é ter intimidade com Ele. É falar das suas coisas, falar do dia a dia, falar das reportagens que você vê, falar das coisas que acontecem no mundo. Eu converso com Ele, não que eu tenha telefone, eu sou bonzão, nada disso, não sou santo, quero ser santo. Porque o maior de Jesus, santo é ser separado. Não é ser levantado em pedestal e cheio de orgulho como os artistas. Infelizmente, o Senhor Jesus falou, né? Eu creio que não todos, né? Mas no que ele fala dá para entender que é mais da maioria, né? Ele falou que os artistas, cantores, essas coisas o pessoal que está mais em destaque, né? Na mídia, youtuber, essas coisas. Não falou youtuber, né? Mas ele falou artista, né? Cantores, essas coisas. Ele falou, me causa náusea às vezes. É pesado, não é pesado? Por quê? Por causa do orgulho, da soberba, da arrogância, da pessoa achar que é alguma coisa, né? Nós temos que ser humilde, né? E a gente tem que falar assim, aquela frase que o pessoal costuma falar, né? Se ponha no seu lugar, né? Vamos pôr no nosso lugar, que é a nossa miséria, né? Nosso nada, nosso pecado, nossa fraqueza humana da nossa carne, né? Tá bom? Vamos fazer nossa oração, senão eu estico muito e não vai dar para a gente meditar muito na palavra de Deus. Mas essas conversas são boas, que o Espírito Santo traz muito esclarecimento para nós, né? E o conhecimento nos liberta, nos salva, nos cura, a palavra de Deus, né? Por isso que em Isaías 6,6 Deus fala, eu quero mais o conhecimento do que os holocaustos, mais o amor do que sacrifícios, entendeu? Então mais o amor a Deus, a si mesmo, ao próximo, do que sacrifício. Para Deus tem mais valor. Por isso que ele falou lá da adúltera, diante daqueles sem vergonha lá que estavam julgando a prostituta. Falou, ela muito amou, por isso muito ela vai ser perdoada. Eles ficaram escandalizados, né? E Jesus falou, minha filha, teus pecados são perdoados, vai e não peque mais, falou para ela. Muito amor, muito será perdoada, né? Então é isso, nós temos que pensar bem nisso, entendeu? Não é a religião que salva nós, não é a igreja que salva nós. Elas são caminhos de salvação, o que salva nós é o sangue de Jesus Cristo. É o relacionamento pessoal com Ele, é você aceitar essa aliança dele, os mandamentos, a palavra dele e procurar obedecer, praticar a palavra dele. Especialmente a esse resumo que Jesus fez em 3 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e o próximo como a si mesmo.
Então ele fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Entendeu? Então vamos ver a palavra de hoje, né? Mas antes vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos porque podemos ouvir a tua palavra, Senhor, podemos escutar, podemos ver. Obrigado, Senhor, pelos nossos ouvidos, meu Deus. Que valor tem um ouvido, Senhor Jesus? Que valor tem um corpo? Que valor tem um rim? Que valor tem uns olhos? Que valor tem um esqueleto humano que a gente precisa para se expressar nesse mundo? Que valor tem uma alma que é eterna, Jesus? Te agradecemos por isso que o Senhor nos deste. Te agradecemos pelo teu sangue derramado na cruz que nos conquista o céu. Muito obrigado, Senhor Jesus. Peço, Senhor Jesus, que junto com essa palavra que vamos ler, que o Senhor me chamou para falar, Senhor. Tenho certeza disso. E que o Senhor envie o teu Espírito Santo, Jesus, para tocar essa família, para tocar essa pessoa, meu Deus, para curar, para libertar de todo o mal. Envie os teus anjos, Senhor, repreendendo, amarrando, acorrentando os demônios e arrancando em nome de Jesus dessa casa, dessa pessoa que tem fé, que aceita essas palavras, Senhor. Que venha ter paz nessa casa, que ela te busque de todo o coração, Senhor. Dá esse primeiro socorro, Jesus, libertando das garras de Satanás, das trevas, como diz na tua palavra. Eu vim libertar os cativos, e o Senhor delegou essa autoridade para nós, na tua palavra e em teu nome. É em teu nome que eu clamo, Jesus. Liberta essa família, dai paz a esse coração, meu Deus, que ela volte a ter esperança em ti, que ela se entregue totalmente a ti, Senhor Jesus, para que seja feliz, comece já a experimentar o antigosto do céu aqui, do teu amor, Senhor, por ela, Senhor. Esse amor que tudo perdoa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, como diz o apóstolo, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu amor por nós, pelo teu sangue derramado na cruz. Purifica-nos, Senhor. Salva-nos, liberta da nossa ignorância, Senhor Jesus. Em volta, Senhor, onde saiu os demônios, coloca os teus anjos. E dentro de nós, onde saiu as trevas da dúvida, as trevas do maligno, as lanças do Satanás, Senhor, das impurezas, das invejas, das macumbas, dos voodoo, que seja destruído em teu nome, Jesus. Todo mal que vem contra nós, que vem das trevas, através dessa tua palavra, Senhor Jesus. E onde saiu esse mal dentro de nós, enche com a luz do teu Espírito Santo, com a tua paz. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Quem crê diz amém. Bom, gente, agora vamos pegar na palavra de Deus. Hoje nós vamos ver lá em... Eu estou um pouco atrasado com o evangelho, mas eu estou fazendo um segmento aqui, tá? Na liturgia da nossa igreja. Então, leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Está lá em Marcos 6, do 57, desculpa. Marcos 7, do 1 ao 13. E vocês podem ler também em Mateus. Eu aconselho vocês sempre ter uma canetinha, um caderninho, e ir anotando as passagens para depois vocês meditar, ler 1, 2, 3 vezes, que vocês vão ver. Quando essa palavra entra no nosso coração, aí sim você vai receber cura física, cura emocional, vai receber cura espiritual e vai receber libertação das trevas, do Satanás. Vai receber cura na mente, né? E vai receber libertação. Os demônios vão fugir se você encher sua mente, seu coração da palavra de Deus. Ela envolve você como se fosse numa luz. Os demônios vê, eles fogem rapidinho. É lógico que eles vão tentar comer pelas beiradas, vão tentar achar uma brecha para entrar. Porque eles querem minar, eles têm que lutar para levar tua alma para o inferno. Assim como Deus colocou um anjo da guarda para cuidar de nós, nos proteger, nos ajudar nessa parte, o Satanás também foi permitido pela legalidade, pelo livre-arbítrio, para o ser humano poder escolher. O demônio também coloca um servo dele, o Satanás coloca um demônio também para tentar te levar para o inferno. E às vezes eles pedem reforço para mais demônios vir. Depende da tua abertura para o maligno, né? E eles vão tentando minar, então ele fica lutando ali para te levar para o inferno. Eu recomendo vocês um livro muito interessante, que eu dei muita risada, ele é divertido e ao mesmo tempo muito sério, que ele chama-se As Cartas do Coisa Ruim. Agora mudou um pouco o nome, mas é mais ou menos isso, né? Então é um demônio, vamos dizer assim, ele representa de uma forma como se fosse um escritório e como se fosse um trabalho deles, né? Então tem o tinhoso e o pé de cabra. O tinhoso é o tio, é o chefe do outro que está ensinando o novato, vamos dizer, entre aspas, né? É numa forma humana para a gente ter uma compreensão. E então é o tio, que chama o tinhoso, e o pé de cabra, que é o sobrinho. Os dois são demônios, né? O tio é um demônio de hierarquia maior e o sobrinho menor. E o sobrinho está encarregado de ele derrubar um homem lá na Inglaterra, né? Lá nos anos 30, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Então é muito interessante a história, e ali você vê o combate entre o anjo da guarda e entre esse demônio para tentar derrubar.
E se ele não consegue, ele que vai receber os castigos que a alma ia receber lá num primeiro momento, né? Depois ele vai ser mandado para outra missão. Mas se ele não consegue levar a alma para o inferno, ela morre e vai para o céu, ele é bastante castigado lá no inferno. Tá bom, gente? Isso eu falo para a gente ir compreendendo algumas coisas espirituais de uma forma mais simples, né? E é muito interessante e engraçado esse livro. Quem puder comprar, eu recomendo. Pesquisa aí na internet. As cartas dos Coisas Ruins. Esses dias eu vi no Mercado Livre para uma pessoa, está em torno de R$29. E ali mostra, né? As pessoas em volta, os outros demônios também fazendo picuinha, inclusive com a mãe do rapaz, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Eu não queria ficar com resenha, mas vamos fazer uma resenha do livro. O rapaz, ele trabalha fora e tal, mora com a mãe, né? Mãe viúva e tal. E aí uma das picuinhas, são várias que vai pôr entre ele e a mãe. E a pessoa tem boa intenção e acaba dando tudo errado. O demônio faz ele se atracar e se atrapalhar com as coisas. Por exemplo, ele detesta canja de galinha, essas coisas. E um dia ele vai para casa com uma fome miserável e fala, bom, e um frio danado na Inglaterra, né? Sempre garoando, chuva, frio, inverno. E ele vai todo contente para casa, bom, ele fala, bom, mas eu vou chegar a casa quentinho, vou comer uma janta quente, pensou logo numa proteína, numa carne, num negócio assim, para ele comer algo gostoso. Chega lá, e a mãe dele pensando, né, falou, tá frio, meu filho vai chegar com fome e tal, com frio eu vou pegar e vou fazer para ele uma canja bem gostosa. Ela não sabia que ele tinha aquela raiva de canja. Aí chegou lá, uma fome miserável quando vai ver canja, puta que lá merda, aí surge briga, né? Faz ele também deixar a toalha molhada, jogada, largada, esquecer as coisas, e a mãe dele fica puta de raiva, e vão pondo intriga entre ele e a mãe dele, para tentar levar os dois pro inferno, né? Então vocês veem como que funciona essa coisa. É engraçado assim, mas é uma coisa bastante séria, né? Por isso que Jesus fala, para perdoar tudo, e o apóstolo São Paulo fala, em tudo dai graças, né? Por causa dessas condições, para o demônio, as armadilhas do demônio, a gente frustrar tudo, né? E aliás, Efésios 6,12 fala, não é contra a carne e o sangue que temos de lutar, né? Às vezes a pessoa pensa que tem que brigar com a pessoa, e não é. O diabo está usando a pessoa sutilmente, ele sopra na mente da pessoa para a pessoa falar e pensar certas coisas, e a pessoa tem uma boa intenção, só que aquela boa intenção foi inspirada pelo demônio, que eles são muito inteligentes. Eles sugerem algumas coisas até razoáveis, lógico, só que é numa hora imprópria, né? Como às vezes sugere para certas pessoas falar, não, falo toda a verdade e tal, mas é hora imprópria, vai prejudicar as pessoas. Fala de uma forma escrachada, aí usa a verdade como motivo de punição para as pessoas, né? Então isso tudo nós temos que ficar muito atento. Vamos lá, 7. É Marcos 7, do 1 ao 13, né? E também está em Mateus 15, do 1 ao 20. Os fariseus e alguns dos escribas, né? Fariseus eram aqueles, né? Os sabidos do templo e tal, das leis, os outros escribas, né, também entendido nas escrituras, só que um acreditava em ressurreição, o outro não. Os fariseus eram hipócritas, né, falavam pessoas fazer as coisas, mas eles mesmos não praticavam, né, perturbava todo mundo com um monte de regra, mas eles mesmos não faziam as regras. Então, vindos de Jerusalém, mas não todos, viu? Tinha pessoas boas nos fariseus e nos escribas. Vindo de Jerusalém, né, os fariseus e os escribas, provavelmente Jesus estava próximo ao mar da Galileia, né? Então eles tinham vindo em Cafarnaum, talvez, vindos de Jerusalém ou Genezaré, tinham se reunido em torno de Jesus e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Você vê que a palavra aqui já está torta, como eles viam as coisas, como eles fizeram as coisas mundanas, como se fosse coisa espiritual, e condenavam as pessoas por causa disso, como se a pessoa fosse para o inferno. Então precisamos ter cuidado com esses sectários que põem costumes e coisas humanas, de higiene, de saúde e tal, como se fosse coisa de salvação, entendeu? Que vai levar para o céu ou para o inferno. Se eu não tomar café, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu comer a carne, eu vou para o inferno, se eu não comer isso, se eu comer aquilo, se eu comer carne de porco, vai para o inferno. É questão de saúde, é tudo diferente. Eles já punham assim, por exemplo, a palavra aqui, impuras. A gente não fala mão impura, a gente fala mão o quê? Suja, né? Suja, pega em tudo quanto é canto, então precisa higienizar as mãos, precisa limpar para comer, para não pegar germes. Mas é uma coisa humana, não vai levar a pessoa para o inferno ou para o céu por causa disso. É uma questão de saúde física. Mas eles já trocavam, já punham aqui, ó, impuras, né?
Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não só a tradição, mas eles fizeram uma religião em cima disso. Não come sem lavar cuidadosamente as mãos. O que é correto, lavar as mãos. Mas você não pode condenar os outros por causa disso e dizer que vai para o inferno. Você tem que falar para ela tomar cuidado, que ela pode pegar uma infecção, uma vírus, uma virose, uma salmonela, né? Dá dor de barriga, dá diarreia, dá alguma outra doença. E quando voltam do mercado, os fariseus saduceus não comem sem ter feito abluções. Abluções é lavar as mãos bem, lavar o rosto, os pés e blá blá blá. Abluções vem de água, né? De borbulhar as águas. E há muitos outros costumes que observam por tradição, tá vendo? Os costumes. E esses costumes, eles tinham posto como se fosse regra de salvação. E perturbavam os outros com isso. E os outros se sentiam impuros, sentiam condenados ao inferno. Por causa disso, eu sou sujo, eu não lavo as minhas mãos, eu não escovo meu dente, eu vou para o inferno. Ó, que besteira, né? Como lavar os copos, ó, que isso é muito importante, lavar essas coisas, os jarros e os pratos de metal, isso é muito importante. Naquele tempo eles não faziam muito isso. Você vê na Índia ainda o povo é meio ignorante nessa parte, né? Esses tempos eu vi o pessoal que faz comida na rua, comida de rua, na Índia, os caras lavando o prato na água no canto que acumulou da chuva, na calçada, e eles lavando os pratos da comida que eles servem para os outros na barraquinha de comida. Pega lá para vocês verem os vídeos de comida de rua na Índia, escreve lá no Google e vê para vocês verem, vocês vão ficar de cabelo em pé. E eles agora têm uma resistência terrível, eles. Mas qualquer um de nós que vai lá e não tomar cuidado, igual um mochileiro que foi para lá, nossa, vivia com diarreia, por causa da comida indiana. Ó, porque aí é o que eles fizeram. E há muitos outros costumes que observam por tradição. Os fariseus e os escribas perguntaram para Jesus, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Ó, tá vendo? Põe tradição de lavar a mão, costumes humanos, como se fosse coisa de salvação, os ignorantes. Podia dizer para eles, estão correndo risco de doença, né? Mas come o pão com as mãos impuras, ó, impuras. Eles estavam condenando eles, quer dizer, condena toda a obra de salvação, de misericórdia de Jesus, coisa espiritual, sobrenatural, como honra, respeito, essas coisas, porque está com a mão suja e fala impuras, né? Como se estivesse em pecado. Impuro que a gente conhece é quando está em pecado. Jesus disse, Isaías, olha o que Jesus falou para eles, na cara deles. Primeiro chamou de hipócrita, né? Você vê lá em Mateus, você vai ver, Jesus chama eles de hipócritas. Hipócritas, Jesus disse-lhes. Bem diz Isaías, com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultua, tá vendo? Não adianta ficar cultuando a Deus, você está cultuando um Deus estranho, não é o verdadeiro Deus. Porque ensinam doutrinas e preceitos humanos, tá vendo? Na parte humana até serve, então tem gente, tem até uma igreja, uma religião que eles ensinam, tá? É até saudável a alimentação deles, tudo. Mas eles acham que por causa disso eles são melhores que os outros, que eles são salvos. Não, é uma coisa até boa falar sobre saúde na igreja em momentos oportunos e tal, mas o principal é a salvação da alma. É limpar a alma, lavar a alma no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus, deixar de pecar. É isso que Jesus está falando. Então não adianta esse culto de achar que está cultuando a Deus, lavando as mãos e cuidando do corpo. É bom cuidar do corpo, mas não está prestando culto e adoração a Deus. Um ateu bem informado, ele cuida mais do corpo do que nós. Ele cuida muito bem do corpo. Conheci muitos ateus inteligentes, que são higiênicos, são saudáveis, porque cuidam bem do corpo, boa alimentação, mas não creem em Jesus Cristo. Então, se eles não se converterem, se morrer, acaba não indo para o céu, não tem lugar, né? Eu creio que antes da morte vão se converter. Então ele diz assim, mas o seu coração está longe de mim, vão pois me cultuam, porque ensino doutrinas e preceitos humanos. Tá vendo? Não adianta você ir na igreja com essas visões aqui desses caras, pensando em alimentação saudável e não pensar em alimentação espiritual saudável, o amor a Deus, o amor ao próximo, caridade, né? O amor a si mesmo. Deixando o mandamento de Deus, olha o que eles faziam, uma das coisas aqui que Jesus destacou. Deixando os mandamentos de Deus, vos apegais a tradições dos homens, a costumes humanos. Tem muito isso, gente em igreja que deixam as leis e os mandamentos de Deus e se apegam a coisas humanas, opinião pessoal, viram sectários, acham que estão cultuando a Deus e estão longe de Deus, estão longe de Jesus. E aí entra naquele em Mateus 7, se eu não me engano, que Jesus fala assim no julgamento. Ele fala, mas nós fizemos isso. Jesus fala, afastai-vos de mim, operar o mal, porque eu não vos conheço. Vos apegais a tradições dos homens. E Jesus acrescentou, na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição, os vossos costumes, né?
as vossas culturas humanas que não têm valor espiritual. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Aí é um mandamento de Deus, uma coisa espiritual, sobrenatural. E todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis, se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil, é corbã, isto é oferta. Que corbã, você dizia que era corbã, aquilo que você tinha, um bem, que você ia ceder para Deus. Então aí não ajudava o pai e a mãe com aquele imóvel, com aquele bem, com aquele dinheiro. E era uma hipocrisia, né? Porque a pessoa ia continuar desfrutando daquele bem. Na realidade era egoísmo, não queria ajudar o pai e a mãe. Aí o que Jesus vai falar aqui embaixo. E já não lhe deixas fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando assim a palavra de Deus, por vossa tradição e costume humano que vos transmitisse. E fazeis ainda muitas coisas semelhantes e piores, né, do que essa. Tendo chamado de novo, termina aqui, depois amanhã nós vemos o outro trecho, tá bom? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo, pensar na lei de Deus e pensar nesses 3 mandamentos, ou 2 que seja. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Tá bem? Porque muito amor, muito será perdoado. Eu vou encerrar porque o vídeo já está grande, mas depois mais tarde a gente vai fazer outro amanhã e vamos tocando para frente. Vamos se apegar a Jesus Cristo. Tome uma decisão na sua vida, falei, a partir de hoje eu vou servir só a Jesus Cristo, vou seguir Ele, vou procurar conhecer Ele, os mandamentos, a lei dele, e vou praticar e obedecer. E acabou, e você vai ser salvo. Ah, mas eu sou pecador, Jonas, eu também sou. Fale isso para Jesus, converse com Ele, fale dos seus pecados, peça ajuda para você vencer aquilo que é errado na tua vida, aquilo que a tua consciência te mostra. Pede ao Espírito Santo que mostre na tua consciência o que você faz de errado e nem sabe que é errado, tá bom? Vamos se apegar a Jesus, Ele é misericordioso, Ele quer salvar você, quer salvar a mim, Ele quer salvar todos. Mas Ele não morreu por todos. Ah, não morreu por todos, Jonas? Não. Sabe por quê? Porque nem todos querem a salvação nele. A pessoa quer viver no pecado, gosta, e é filho da sinagoga de Satanás, como está lá escrito na palavra de Deus, tá bom? Então Deus te abençoe, Deus te guie, te guarde e te ilumine sempre. Até a próxima, gente. Até a próxima.